Pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Cândido aqui. Faremos agora a análise das provas de Direito Administrativo, né, dos últimos 10 anos, dos cargos de agente, papiloscopista, escrivão da Polícia Federal e policial rodoviário federal. Tá? E escolhemos esses concursos, analisando eles em conjunto, por guardarem uma grande similaridade, né? E pelo fato também de os editais serem idênticos, tá bom? E vale aqui uma ressalva, tá? Isso aqui não se trata de uma probabilidade, mas de uma evidenciação estatística, ou seja, isso aqui reflete a mania do examinador, né, desse concurso dos últimos 10 anos, que eles acabaram cobrando mais, que eles cobraram menos, o que pode ajudar você a direcionar o seu estudo. Vamos lá. Agentes públicos foi o assunto que mais se verificou, né, que mais caiu, tiveram mais questões, foi em torno de 31% de questões de agentes públicos, tá? E aí, eu acho que sempre vale esmiuçar, né? Entrar um pouquinho adiante e observar que desses 31%, 8% daí eram de questões sobre os aspectos constitucionais ali, então, no artigo 37 da Constituição, naquela parte da Constituição ali que trata da administração pública e propriamente dos servidores públicos, tá? E da Lei 8.112, né? Ou seja, uma forte presença aí de questões da Lei 8.112. Pelo fato de ter essa forte presença, né, ao ponto de serem quase aí 20% das questões de direito administrativo, né, será 8.112, vale a gente esmiuçar ainda mais e chegar à conclusão de que a maioria das questões de 8.112 elas caem sobre, né, abordando o assunto regime disciplinar, tá? Seguido aí por licença, afastamento, concessões e aquela parte inicial da Lei 8.112 de formas de provimento, tá bom? Teve aí mais uma questão de vencimentos e remuneração. Então, partindo para o assunto, né, o segundo em importância, a gente entra aqui em poderes e deveres da administração. Esse assunto correspondeu aí a 1/6, né, 16,67% das questões para esses cargos, com assim, quase que um equilíbrio, né, mas um número assim, levemente maior de questões de poder de polícia, tá bom? Então, poder de polícia, poder disciplinar e abuso de poder têm sido aí os assuntos dentro de poderes e deveres da administração os mais importantes. Então, em terceiro, né, aquele assunto que você deve concentrar seus estudos, ato administrativo, tá? E dentro de ato administrativo há um equilíbrio assim considerável entre diversos assuntos, tá bom? Então, ato administrativo correspondeu aí a cerca de 12% e meio das questões. Melhor dizendo, terceiro, organização administrativa, né? E quarto, ato administrativo. Então, retomando, primeiro, agentes públicos, segundo, poderes, e terceiro, organização administrativa, e quarto, ato administrativo. Isso aí é o top 4. Esses 4 assuntos, nós vamos olhar aqui, organização administrativa, mas já vale dizer que esses 4 assuntos aí, eles correspondem, fazendo uma conta rápida aqui, vai dar 29 com 15, 44, então cerca aí de 75% das questões, somente esses 4 assuntos. Legal? Então vale estudar de uma forma organizada e orientada, né, e se baseando aí no histórico das questões. O que não quer dizer que seja algo definitivo, né? Se a gente tomar, por exemplo, a última prova de agente da Polícia Federal, caíram 2 questões de controle da administração. Controle aqui, ó, historicamente a gente só tem até 2 questões, pode ter sido justamente essas 2 do último concurso. Então não tenho isso como uma coisa definitiva, mas algo que você deve direcionar seu estudo, né? Observar a tendência da banca, fazer mais questões desse assunto, revisar mais, né? Até mesmo caprichar mais no seu resumo, tá bom? E o terceiro assunto, organização administrativa, nós tivemos aí quase 15%. Quase 15% sendo a maioria das questões abordando a administração indireta. Então vamos fazer aqui, então após essa análise aí mais quantitativa, vamos fazer uma análise qualitativa das questões. Vamos lá, mas antes disso eu vou retomar, né? Vou passar um pouquinho pelas outras 4, né? Outras 4 são regime jurídico administrativo, seria a quinta, né, com 8,33, juntamente com responsabilidade civil do Estado, seguido de empatados aí controle de administração e licitações e contratos. Eu gosto sempre de observar, né,
quando eu costumo passar, né, para vocês, meus alunos, né, até nas redes sociais, né, quando eu falo de direito administrativo, carreira policial como um todo, né, costuma ser, o assunto mais cobrado costuma ser licitações e contratos, né, ele chega da ordem de um terço da prova, né, ele e agentes públicos, eles praticamente dominam a prova. Isso se deve ao fato de algumas carreiras cobrarem excessivamente esse assunto. Tá? Exemplo de perito, ABIN, tá legal? Essas duas são exemplos assim, bem emblemáticos de carreiras que cobram bastante esses assuntos e fazem com que essa estatística voe. Mas no caso aqui a gente está analisando agente, papiloscopista e escrivão da Polícia Federal e policial rodoviário federal. Tá legal? Então, desses oito assuntos, esta é a distribuição estatística. Então, seguindo, né, para uma análise mais qualitativa, ou seja, a gente vai fazer um rápido sobrevoo sobre as questões, para que vocês tenham a noção do tipo da questão, do jeitão da questão que vocês vão encontrar pela frente, tá? Por que a gente faz isso? Isso ajuda a você a fazer um estudo mais adequado ao tipo de questão que é cobrada. E a gente vai observar aqui que são questões simples, questões normalmente curtas, né, no caso essas de direito administrativo, e geralmente são questões que traduzem ali, se não na literalidade, mas em questões de conceituais, tá? Sem muito fugir do conceito que vocês vão encontrar nas aulas, na doutrina, tá? No livro que vocês costumam utilizar, tá legal? A gente vê uma questão aqui da PRF 2013, fala: a administração não pode estabelecer unilateralmente obrigações particulares, mas apenas aos seus servidores, aos funcionários pensionários, legatários do serviço público. Tá legal? Então, é uma questão de regime jurídico da administração pública, tá? E a gente aqui vai tentar não responder as questões, não é o objetivo desse vídeo, responder as questões, mas mostrar o jeitão das questões. São muitas questões, os vídeos ficariam extensos e, por outro lado, vocês também já têm as aulas de vocês dadas por especialistas. Eu não sou especialista em todos os assuntos que eu vou abordar aqui. Então, vocês observam que é uma questão curta, direta, tá? Que não requer um raciocínio profundo, né? Diante do conceito, os conceitos de regime jurídico administrativo, tá legal? Você consegue resolver essa questão. Seguindo adiante, né, eu vou tentar passar aí umas 10, 12 questões. Outra questão aqui da gente da PF 2018, último concurso, fala: o poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade, da preponderância do interesse público, e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar a ilegalidade, né, do ato. Então, fala ali do poder de autotutela, né? Ela está relacionada ali aos princípios administrativos, tá legal? No caso aqui, o da legalidade, da preponderância do interesse público, e é perfeitamente possível responder essa questão aí com um mero conhecimento conceitual. Então, a gente, aqui é uma questão que é um caso concreto, né? Um servidor determinou a nomeação do seu irmão e tal. Fala do princípio da autotutela também, mas é uma questão conceitual também, de aplicação direta do conceito. Então, aqui mais um de princípio decorde, princípio da reserva legal, né? Que entidades sejam criadas. Então, aqui é basicamente, né, uma questão que foi retirada do princípio, né, do conceito do princípio. Então, a gente vai andando aqui, ó. Vocês vão observando que são questões curtas. Aqui da escrivão da PR, vamos ver. Um servidor público determinou a nomeação bem semelhante à outra que vimos, se eu não me engano, de agente da Polícia Federal também, do mesmo ano, né, mas é uma questão diferente. Fala sobre o fundamento da ilegalidade: a administração pública deverá revogar o ato de nomeação com a garantia. Então, os conceitos, né, que está se analisando ali, conceito de revogação de ato ou anulação de ato, né? Então, aqui é de respeito ao ato administrativo, aos efeitos, né? São efeitos, quais têm efeitos ex nunc, quais têm efeitos ex tunc, né? Em que situações deve ocorrer a anulação, em que situações devem ocorrer a revogação. Então, mesmo que a gente esteja passando rápido, vocês observam que são questões bem diretas, né? Mais uma questão de ato administrativo, atos administrativos externos praticados por Pedro, né? Aí também é uma questão que decorre
um exemplo, né, de uma situação concreta. Então, o saco praticado por Pedro, em atendimento terceiro boa-fé. Tá? Então, eu tenho observado nos últimos anos, né, essa questão é uma questão recorrente. Havia em 3 concursos, né, que é o ato administrativo praticado por aquele que embora tivesse investido de um cargo público, ele não teria o direito. Né, aí, o cara que entrou para um concurso que foi anulado, né, o cara que entrou de uma forma irregular, né? Enfim, se terceiro de boa fé, se eles têm, esses atos devem ser convalidados, né? Atos que beneficiaram o terceiro de boa fé, enfim, questões bem parecidas com essa, tá? Nesse caso aqui, o cara foi investido no cargo público sem aprovação em concurso público. Então, quer saber se os atos dele devem ou não ser convalidados, se são, né, se foram, se beneficiaram do terceiro de boa fé. Mais uma da agente da PF 2014, né? Também é uma questão que eu já vi em mais de um concurso, fala do o poder disciplinar, né? O poder de sanção que a administração pública tem sobre particulares em função de contrato administrativo, se ele decorre do poder disciplinar. Então, é uma pegadinha, né? Que a gente sempre associa poder disciplinar a subordinado enfim, superior e subordinado. Então, é uma pegadinha, também não vou responder essa, mas é uma questão que eu já vi como recorrente. Então, abuso de poder, que a gente verificou que é uma questão que cai também recorrentemente. Né? Abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente público. Essa questão eu já vi em mais de um concurso também, né? A conduta omissiva, se ela caracteriza abuso de poder, ou seja, o abuso de poder é só comissivo ou omissivo. Tá? Também não vou responder, claro. Mas, de uma forma geral, vocês vão observando à medida que eu vou passando, são questões bem simples, pequenas, tá? Questões diretas, tanto que sejam as questões de 2013, 2012, sejam as questões mais recentes de 2018 e 2019. Ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Então, aqui é uma questão de organização administrativa, especificamente de desconcentração, e uma questão também simples, né, como aplicação do conceito. A responsabilidade civil do Estado, a gente viu que a responsabilidade civil não é um assunto que cai muito, mas caiu na última prova da PRF. Legal? A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular que foi vítima comprovar a culpa e o dolo. Sempre, eu tenho visto, né, não vou dizer sempre, mas tenho visto bastante as questões de responsabilidade, sempre tratando desse fato né, da responsabilidade objetiva ou subjetiva do Estado. O Estado tem responsabilidade objetiva, mas o servidor, a pessoa servidor tem responsabilidade subjetiva, então deve ser comprovado culpa ou dolo. Só acabei entrando mais na questão. Alguns assuntos a gente fica mais à vontade para entrar. Então, é um tipo de questão que a gente vê, que é uma questão simples, né, do assunto. Aqui essa vai até um pouquinho adiante, né, que fala da teoria do risco administrativo, mas é algo que todo material de estudo normalmente aborda, tá? Não é algo complexo, tá bom? Algumas questões, né, embora a maioria sejam questões, né, ou da doutrina, ou até mesmo de letra da lei, tá? Ou uma interpretação da lei, embora não seja a letra da lei, não é algo que se diferencie muito, né? Aquilo que o examinador ele mudou a redação da lei um pouquinho para a questão também não ficar muito, muito óbvia, né? Mas algumas questões são também de jurisprudência, tá? Não é uma quantidade grande, né? Como concurso de tribunais, por exemplo, né? De analista judiciário, concurso da carreira jurídica, né? Melhor dizendo. Mas tem sim, eventualmente caem questões, tá, que requerem um conhecimento da doutrina do STF, mas normalmente é aquela doutrina mais conhecida dentro daquele assunto que você está estudando. Ou seja, é aquela doutrina que já vai ser, se você estiver estudando por um bom material, e é por isso que eu gosto até de recomendar PDF, por conta dessa atualidade do material. Então, se você estiver estudando por um bom material, ele já vai abordar essa doutrina. Tá legal?
que fala a responsabilidade civil das empresas prestadoras de serviço público é objetiva, mesmo em relação a terceiro não usuário de serviço público. Então, aquela questão de a responsabilidade objetiva, ela se estende para o prestador de serviço público ou não, né? Sempre sem responder, a gente vai passando. Mais uma questão, né? Usando o Pedro aqui. E é aquela questão que a gente já tinha falado, né? Pedro é considerado agente putativo, né? Que é o cara que foi, após ter sido investido em cargo público, determinado órgão, necessária aprovação. É possível até que seja, nesse mesmo concurso 2018, de agente, laparoscopista e escrivão, tenham aproveitado, né, parte do comando da questão para mais de uma prova, tá bom? Então, mas é aquela questão semelhante, né, do agente público estar investido de uma forma irregular de um cargo público, para verificar se os atos dele são legais, devem ser convalidados ou não. Anulado o ato de demissão, o servidor estável será reintegrado ao cargo por ele ocupado anteriormente, exceto se o cargo estiver ocupado, em hipótese em que ficará disponibilidade de aproveitamento. Para quem estudou a Lei 8.612, quem já estudou, vai notar ao ler o comando da questão que é algo também que decorre da simples análise da lei, tá? De um dispositivo da lei, tá? Na parte inicial da lei, que é a parte que fala das formas de provimento. Após um candidato aprovado em concurso público somente poderá ocorrer pessoalmente. Até passei pessoalmente, eu passei por essa situação aqui, né? Até onde eu sei, até o que valia na ocasião, quando eu tomei posse, inclusive do cargo de papiloscopista da Polícia Federal. A posse sim podia se dar por meio de procuração, mas não o exercício. Última agente da Polícia Federal, 2012. Então configura-se inexigibilidade de licitação, né? A questão de licitação também eu falei para vocês que não tem caído muito, né? Não cai muito para esses cargos, é mais para perito e para ABIN. Então configura-se inexigibilidade de licitação quando a União é obrigada a intervir no domínio econômico para regular preço, normalizar o abastecimento. Também é uma questão simples, quem estudou os conceitos de inexigibilidade, né? Inexigibilidade são números clausos, ou seja, são situações específicas, né? Que se diferencia da dispensa. Então, aqui o examinador está tentando fazer uma confusão no candidato. Tá? E o ideal é você memorize ali os da inexigibilidade, são poucos, né? E tenha noção dos da dispensa. Tá legal? Então, com esse vídeo aqui, eu quis dar clareza a vocês do que deve ser estudado, né, com mais ênfase em direito administrativo, como deve ser estudado, ou seja, como você estuda de maneira tal que você consiga responder essas questões, né? Então, se tiver um material com um grau de profundidade que avance muito, né, o nível das questões de direito administrativo, então você deve escolher um outro material, né, procurar um outro cursinho, um material mais adequado e sempre buscar estudar, né, numa profundidade parecida com que as provas vêm cobrando. Legal? Também as questões devem ser escolhidas dessa mesma maneira. Tá? Não adianta você fazer questões para concurso de juiz, de promotor, é concurso bem mais complexo, tá? Para fazer umas questões que são bem mais tranquilas, tá? Fazer uma prova cujas questões são bem mais tranquilas, tá bom? Então, bons estudos para todos. Forte abraço.